Governo Lula acelera a liberação de emendas após derrota no Congresso. O governo Luiz Inácio Lula da Silva acelerou a liberação das emendas de deputados e senadores depois da derrota em votação no Congresso Nacional das ameaças de novos revés. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais de verba de cota individual dos parlamentares foi empenhado nesta semana. No restante do ano, o valor empenhado ainda não havia atingido os 200 milhões. A gestão petista ainda deseja começar a desembolsar nas próximas semanas recursos referentes a antigas emendas do relator, que totalizam 9,85 bilhões de reais. Integrantes do governo afirmam que o cronograma de execução das emendas já estabelecia a entrega da verba ganharia atração a partir de maio. O valor empenhado até a quarta-feira, dia 10, representa cerca de 6% dos 21,2 bilhões previstos para emendas individuais em 2023. O Planalto estima que deve reservar um total de 1,7 bilhão de reais em emendas de cota individual e das bancadas dos estados neste mês. O governo Lula vem sendo criticado por problemas na articulação política, inclusive por Lira. A situação ganhou novas proporções na semana passada, quando a primeira derrota relevante no Congresso Nacional, com a derrubada pelos deputados federais do decreto que alterava algumas regras no marco do saneamento. Parlamentares cobraram maior agilidade do governo, especialmente para destravar a liberação do recurso que foi incorporado ao orçamento do Executivo, após o STF declarar inconstitucionais as emendas do relator no fim do ano passado. O PT foi o partido mais beneficiado até agora com os recursos de emendas individuais. Cerca de 197 milhões da cota de parlamentares do partido de presidente foram empenhados. Parlamentares do PSD tiveram 156 milhões de reais encaminhados. Na sequência aparece o União Brasil com 147 milhões, o MDB com 144 milhões, o PP com 118 milhões, o PL com 103 milhões, Republicanos com 97 milhões, entre outros partidos. Cada deputado indicou cerca de 32 milhões em emendas individuais nos orçamentos de 2023. A cota dos senadores é maior, 59 milhões. O governo é obrigado a executar todas as indicações, mas consegue ditar o momento de encaminhar a verba durante o ano. Integrantes do governo afirmam que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, vão definir cada um o destino de 1,9 bilhão do valor herdado pelo governo. Crítica do PT, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, teve o maior volume de emendas individuais já empenhadas, 28,2 milhões. Ainda não foram empenhadas as indicações de Lira, enquanto 11 milhões de emendas de Pacheco estão encaminhadas. O governo Lula pagou 4,2 bilhões em restos a pagar de emendas individuais na bancada comissão e da extinta emenda do relator de 2023, segundo dados do orçamento. Na quarta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reconheceu que o governo não atuou na liberação de emendas e no preenchimento de cargos no ritmo que era aguardado por deputados e senadores. Durante a campanha eleitoral, Lula chegou a chamar as emendas de relator de maior esquema de corrupção da atualidade, orçamento secreto e bolsolão. A gestão petista, porém, decidiu manter nas mãos do Centrão alguns dos órgãos que tiveram o orçamento turbinado pela emenda do relator, como a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Paraíba. Só um detalhe, a Codevasf está sendo alvo de investigação do TCU e do Tribunal de Contas da União, e inclusive em situações que chegam à indicação de suspensão de contratos. Tem contratos que receberam aditamentos e emendas sem sequer terem começados. Então, inclusive, está essa discussão que se fala aí no cartel do asfalto. Então, para vocês terem uma ideia de como está isso. Agora, né, as emendas do relator, o orçamento secreto, agora a gente tem ideia dos valores. Né? É isso que eu ia falar. Não, na verdade, eu não entendo. Eu estou tão chocado em relação a valores, Márcio. Ver uma sociedade tão desigual, a gente estava até discutindo, ver uma sociedade de milhares de brasileiros que realmente não têm onde morar, que passam fome, e ver, cara, é muito incongruente, seja muito dinheiro, e se realmente tivesse um pouco mais de interesse do poder público em realmente mudar essa realidade,
não seria por falta de verba. A gente bate nessa mesma tecla, que o problema é realmente a vontade de fazer com que a sociedade realmente saia desse buraco que é a desigualdade social no país. Vamos ser bem claros aqui, vamos colocar realmente os pingos nos is. A gente observa que, na verdade, isso é uma troca política. Claro, e você coloca está muito nítido. O orçamento na indicação de cada agente político. De cada agente político. Está muito nítido isso. Está muito nítido. Agora, dentro do orçamento federal, dentro de um orçamento em que é discutido ações. Tudo bem, tem que colocar 50% das emendas na saúde, tem que colocar tantos por cento, mas mesmo assim, né, é muito dinheiro que você está no legislativo, você não está no executivo. E tudo isso, o governo perdeu, o governo ganhou, vamos liberar as emendas para o governo poder aprovar. Quer dizer, há uma negociação financeira dentro da negociação política. Ô, Márcio, eu nem critico. E essa Codepasse, tem quatro contratos que ela foi feita em empreiteiros que já foram apontados. Eu não critico as negociações, eu critico, na verdade, os direcionamentos desse valor, que, na verdade, a Codevasp está recebendo grande parte e é uma empresa que está sendo investigada. Mas, realmente, a gente teve, não sei se você sabe disso, a gente teve um crescimento na desigualdade social no Brasil no último ano, de 2022. Mas, por conta do aumento do auxílio emergencial, é claro que foi uma injeção política, que a gente sabe muito bem disso, mas que realmente a desigualdade, depois de muito tempo, conseguiu sair conseguiu melhorar um pouco mais, mas mesmo assim, a gente ainda continua como um dos países mais desiguais do mundo e tendo tantos valores sendo distribuídos aleatoriamente, sem um direcionamento tão concreto e certo. Opinião minha. Na minha forma de pensar. Vou trazer essa questão das emendas parlamentares para as cidades da região. Eu vou pegar Cubatão como exemplo. Emenda parlamentar. O vereador tem o direito a indicar dentro do orçamento as áreas em que ele quer que faça alguns investimentos. Esta indicação é dentro do orçamento do Executivo. Perfeito. Minha sugestão, se faça isso com a verba que economizar no Legislativo. Todo ano a Câmara devolve dinheiro à Prefeitura. Então, na verdade, se não devolva mais, você fez a economicidade, você colocou a casa para funcionar e te restou dinheiro do Odeste, do seu orçamento, esse dinheiro, você, entre os pares, faça a divisão e indica onde deve ser aplicado. Direciona para onde vai esse dinheiro. E deixa o Executivo fazer o trabalho dele. Exatamente. E você tem a liberdade de aplicar dentro da economicidade do poder. Dentro daquilo que a casa conseguiu economizar, que a casa conseguiu agilizar, dentro de uma administração que tenha agilidade, dinamismo, economicidade, objetividade, né, e celeridade. Fato. E aí sim, você com esse dinheiro enxuto, agora a gente tem verba, sobrou do nosso orçamento, eu vou colocar lá. Agora fica assim, o meu orçamento, eu consigo, eu devolvo. Não, então faça as suas emendas, né? Independa do poder do executivo, e quando você devolver o dinheiro, você está devolvendo, eu quero que devolva isso para aquilo, porque atualmente, quando se devolve, não se pode indicar. É de livre-arbítrio do executivo. Caiu na conta da prefeitura, ele entra dentro do orçamento. Ele entra dentro do orçamento. Ele entra dentro do orçamento. Agora, se estude, afinal de contas, é a casa de lei. Eu acho que eu acho que essas emendas, independente de ser municipais, federais ou estaduais, elas precisam ser direcionadas em prol da população. A gente sabe, Márcio, é muito triste dizer que a gente sabe os fins, que para onde vão esses valores. É triste dizer isso, porque a gente percebe que são valores exorbitantes e são valores que realmente fariam uma diferença muito grande para o nosso país. Faria uma diferença, em termos tecnológicos, em termos educacionais, em termos sociais, habitacionais, em todas as esferas da sociedade. O mínimo que fosse 10% desses valores distribuídos já faria uma grande diferença. Porque a partir do momento que você investe em tecnologia, investe em cidades sustentáveis, investe em educação principalmente, a gente consegue ter uma cadeia de investimentos e aquilo vai crescendo, a gente vai investindo na cidade, a gente vai nas cidades ou no país, a gente vai trazendo investidores, a gente vai fazendo com que os nossos conterrâneos, os brasileiros continuem no país, queiram aprender para poder continuar a crescer, e a partir daí a gente vai, né, aumentando essa carga tributária de uma outra forma. É necessário. Então tá aí as emendas, estão os valores aí.
E eu acredito que... Bom, por isso que eu falo dessa discussão da fake news, discussão de um monte de coisa, né? Tá aí a possibilidade da internet estar trazendo essas informações e levando. E quanto mais acesso à tecnologia, mais acesso à informação, mais acesso à qualidade de vida, formação do cidadão e conhecimento. Fake news é um dilema. Lógico, né? Essa história. Volta a falar de Santos Dumont. Inventou o avião para encurtar distâncias e aproximar pessoas. E o pessoal acabou depois levando bomba, né? Carregando bomba para soltar um no outro. Mas aí faz parte, né? São os prós e os contras, né? Só faz parte da natureza humana.